Bom dia, meus amores! Olha a tia Érica para mais um dia aí com vocês. E hoje a nossa aulinha será de ciências. E na nossa aulinha de ciências, nós vamos falar hoje sobre substâncias e misturas. Uma aula bastante interessante que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Para isso, abram o seu livrinho aí, ó, na página 443. Vamos lá? Todo mundo abrindo esse livrinho na página 443 para acompanhar aí essa aulinha juntinho com tia Érica, tá certo? Então, de cara, na página 443, vocês vão ver logo aí a figura de uma poncheira cheia de leite e outro de iogurte. Tudo isso vocês conhecem, não é verdade? Então, vamos ver o que é que isso quer dizer. O que você comeu ou bebeu no seu lanche hoje? Leite e iogurte? Porque a gente sabe que era muito comum, né? Nas nossas aulas, na nossa salinha de aula, na hora do lanchinho, as crianças, vocês, levarem o quê? Iogurte, não é isso? Então, vamos conhecer um pouquinho. O que o leite e o iogurte têm em comum? Vocês aí de casa, vocês sabem o que é que tem em comum? Ah, tia parece que ouviu aqui, porque o iogurte é feito do leite. Muito bem. Os dois são formados por uma mistura de substâncias. O leite é uma mistura de água, sais minerais, proteínas, vitaminas e outras substâncias. O iogurte é uma mistura de tudo que tem no leite, mais uma fruta, podendo também ter açúcar. Alguns iogurtes, né, os mais comuns que vocês tomam aí, contêm açúcar. Outros não têm. Então, ó, a gente sabe que o iogurte agora, para ser preparado, é a mistura de tudo que tem no leite, mais uma fruta para dar o sabor. Morango, maracujá, aí, a salada de frutas, né, várias frutas juntas, que vocês tomam aí. Aí tem assim, você comeu pão no seu lanche? Aquele sanduichinho ali feito com pãozinho, você comeu hoje? Ou comeu no seu café da manhã? Ou ontem? O pão também é uma mistura de diversas substâncias. O solo que nós pisamos, também é uma mistura de diversas substâncias. No solo tem a argila, a areia, água, sais minerais, humus, que é o estrumo, entre outros materiais. Até a água mineral é uma mistura de água com outras substâncias. Vocês sabiam disso? Pois é. Cada substância de uma mistura é chamada de componente dessa mistura. Ou seja, cada substância que você for acrescentar é chamado de componente. Um exemplo, quando a mamãe vai fazer um suco, cada coisa que ela pega para fazer esse suco, ele é chamado de quê? Componente. Se ela vai fazer um suco de maracujá, ela vai precisar da água, um componente, maracujá, outro componente, e açúcar, que é outro componente. Tá certo? Para misturar ali e formar aquele suco. Então, vamos lá. Classificando as misturas. As misturas podem ser classificadas em heterogêneas e homogêneas. E o que são misturas aí heterogêneas? Prestem atenção. Tia Érica vai mostrar aqui também para vocês. Existem misturas nas quais conseguimos identificar os componentes. Por exemplo, numa mistura de água e óleo, podemos identificar facilmente os componentes. Essas misturas são chamadas de misturas heterogêneas. Ou seja, tia Érica já tem aqui, ó, um copo, ele tá só com água. Observe aí esse copo, tá vendo? Ele está apenas com água. Aí tia Érica, ó, trouxe para aqui óleo. E tia Érica vai colocar aqui, ó, óleo. Observe aí como ficou. Mesmo se tia Érica mexer, isso vocês podem fazer aí na casinha de vocês, tá certo?
Pega um pouquinho de óleo da mamãe, ela não vai brigar. E um pouquinho de água, colocar no copo, ó. Mesmo a gente mexendo, a tia Erika tá mexendo, tá vendo? Vê só. Ela vai o quê? Separar novamente. Nós podemos identificar o que é óleo e o que é água. Ou seja, a mistura heterogênea, ela não se mistura. Nós conseguimos identificar o que é um e o que é o outro. Observem aqui bem direitinho e façam aí também na casa de vocês, para vocês verem com mais facilidade, tá certo? Isso aqui é a mistura heterogênea, quando a gente consegue identificar as duas substâncias que foi colocada aí, tá bom? Vamos aí para a página 444. Vamos lá? Na página 444, nós vamos mostrar o que são misturas homogêneas. Vamos lá. Existem misturas em que os componentes não podem ser identificados a olho nu. Olho nu, vocês sabem que são os nossos olhos. Como a mistura de água e sal, por exemplo. A água mineral é um exemplo desse tipo de mistura. Também o ar que respiramos. Essas misturas são chamadas de misturas homogêneas. O nosso oxigênio, a gente sabe que é composto de vários gases para formar. A gente consegue ver? A gente consegue identificar? Não. Então, um exemplo que está aí é a água. Tia Erika usando outro copinho com água, tá vendo? E tia Erika vai pegar agora o quê? O sal. Vamos lá, ó, o sal, tá certo? Água e sal. Aí eu vou pegar, ó, essa colher aqui e vou misturar. Vamos lá? Misturar aqui, ó, nesse copo que tá apenas com água. Coloquei aqui e vou mexer. Vou mexer e misturar. Vamos observar. Nesse copo que está com água e sal, se tia Erika não disser a você que é água e sal, você consegue identificar? Houve aquela separação anterior? Não, não é? A gente não consegue identificar. A gente só vai conseguir identificar se a gente experimentar. Porque aqui pode parecer qualquer outra coisa, né? Então, aqui houve uma mistura e a gente não consegue identificar que mistura é essa que houve aqui. Então, essa mistura, quando nós não conseguimos identificar o que tem aqui, é chamada de mistura homogênea, ok? É uma mistura homogênea. Então, já identificados heterogêneos e homogêneos, vamos agora para a separação das misturas. Praticamente todas as substâncias que encontramos no ambiente estão na forma de misturas. Se quisermos utilizar alguma substância, precisamos separá-las das demais. As substâncias podem ser separadas por diversos métodos. O método utilizado dependerá do tipo de mistura de seus componentes. Utilizamos alguns métodos de separação em nosso dia a dia. Outros são empregados em indústrias ou laboratórios. Um dos métodos de separação que é usado no dia a dia é quando a mamãe vai, por exemplo, coar o café. Então, quando ela coa o café, ela está filtrando aquele café. Não é isso? Então, é um método de separação do pó com o líquido. Quando a mamãe vai fazer feijão, geralmente a mamãe coloca um pouquinho de feijão em cima da mesa e vai fazer aquele processo de catação dos grãos bons e dos grãos ruins. Então, isso são exemplos de separação de misturas que a gente faz no nosso dia a dia. Outros de grande porte, quem faz são as indústrias, né? E as fábricas, os laboratórios, né? Então, veja só, estão lembrados quando a gente falou da água, a separação, como é que a água chega lá ao reservatório? Então, ela chega poluída, então passa por vários processos para separar as misturas para aí torná-la limpa, não é? Então, vamos no primeiro processo aí, a evaporação.
O sal de cozinha é obtido pela evaporação da água do mar nas salinas. Vocês sabiam disso? É interessante, não é? As salinas são formadas por conjuntos de tanques rasos construídos no litoral, para os quais a água do mar é bombeada, sob a ação da energia do sol e do vento. A água evapora e o sal se deposita no fundo do tanque. Então, ó, tá aí as salinas, não é? Então, para a gente obter o sal de cozinha, então, existem vários tanques próximo ao mar, e aí, quando há evaporação da água do mar, né? Aquela evaporação através do sol. Então, quando a água toda evapora, é que vai ficar apenas o sal ali, certo? E ele vai passar por uma transformação para chegar na nossa casa. É daí que nós retiramos o sal. Destilação simples. A destilação é um método de separação de misturas que usa um equipamento chamado destilador. Nele, a mistura a ser separada é colocada em um recipiente que será aquecido até um dos componentes entrar em ebulição. O vapor produzido passará pelo condensador e lá entrará em contato com as superfícies de menor temperatura. Geralmente, água fria que circula constantemente nele. Esse contato fará com que o vapor se condense e as substâncias voltem ao estado líquido. O líquido separado é então recolhido no segundo recipiente. As substâncias que não entrou em ebulição permanecem no recipiente inicial. Esse método de separação de misturas é denominado destilação simples e é comum em laboratórios para obter de água destilada usada na fabricação de medicamentos. Em alguns locais nos quais existem pouca água doce, essa é uma forma de obtenção de água para o consumo dos moradores, utilizando água do mar. Nesse caso, o sal é retirado da água por meio de um processo chamado dessalinização. Então, vamos observar como é que acontece aí, no esquema de destilação simples. Na página 445, você tem aí, né, uma representação desse esquema de destilação simples, onde tem esse recipiente com fogo que está sendo aquecido, não é? A água vem, se transforma em vapor. Temos aí um recipiente com água salgada. Então, ele está sendo aquecido pelo fogo. Quando aquece, a água se transforma em quê? Em vapor, não é isso? O vapor passa por esse tubo, não é? Que é chamado de condensador. E esse condensador lá vai encontrar uma água fria. E essas torneirinhas aí que tem do lado, né, é onde sai uma quantidade de água morna, ok? Então, é um processo meio complicado, tanto é que é feito em laboratórios, não é isso? Então, vamos para a decantação. A decantação é um processo mais simples, que a gente pode observar quando nós estamos almoçando. Se você for almoçar hoje, por exemplo, e for tomar suco de maracujá ou suco de abacaxi, que são sucos fáceis da gente observar isso aí. Então, observe o que é que vai acontecer. Né? O processo de decantação separa misturas heterogêneas quando deixadas em repouso, isto é, quando ninguém mexer nela. Ou seja, você vai pegar um copo do suco, vai colocar a poncheirinha, o suco, no copo. E vai deixar lá enquanto você estiver almoçando. Quando você estiver almoçando, você não vai mexer nesse copo. E você vai poder observar como ele fica. Aí tem assim, você já tomou o suco de maracujá? Já viu o que acontece quando ele fica muito tempo no copo sem ninguém mexer? Então, parte do suco se separa. E para voltarmos a tomar, precisamos dar uma mexida para que o suco fique novamente misturado. O que ocorre com o suco é um processo de decantação, ou seja, os componentes da mistura, eles se separam. Então, vejam só. Tá ali o suco de maracujá. Mamãe bateu lá no liquidificador, o suco coou, né? Tirou as sementes
e ficou apenas o suco, o líquido. Quando a gente coloca lá no copo, aquele suco está forte, misturado. Mas se a gente deixa ele um tempo parado, essas misturas eles vão se separar. É aí que acontece o processo de decantação. É como se aquele suco, aquelas misturas estivessem ali descansando. Então, a gente vai observar que o suco fica bem clarinho no meio e fica separado ali embaixo. Ok? Fica bem separadinho ali embaixo. Outros, daquela bordinha ali que fica forte em cima. E para a gente voltar a tomar novamente, a gente precisa o quê? Misturá-los novamente. Então, esse processo ocorre aí a decantação, não é? Que é a diferença da densidade dos componentes da mistura. Agora vamos para outra aí. A decantação é um dos processos usados nas estações de tratamento de água, que a gente já viu, ETA. Logo que chega às estações de tratamento, a água é levada para os tanques de decantação, onde a sujeira que existe nela se deposita no fundo, até sair totalmente limpa e a água passa por diversos tanques. Aí tem aí, vocês observam aí, esse exemplo que está aí abaixo, a água chega com uma mistura de água e barro, aí passa por vários tanques e aquilo vai, o quê? Sentar, vai ficar ali embaixo. Ok? E a gente já viu isso em outra aulinha. Então, filtração. Como é que acontece a filtração? A gente sabe, né, que tem filtro em casa, que a mamãe coloca, ali também já está acontecendo uma filtração. Outro exemplo é o do café que a Érica já falou. Para preparar café, misturamos água quente e pó de café. A água se mistura ao pó e a parte das substâncias nele existentes se dissolve na água. Para separar o pó do café, usamos um filtro que deixa passar o líquido e retém o pó. Esse processo chama-se filtração. E existem outros e outros processos que vocês fazem aí, né? Que é a filtragem do alimento, do líquido, de alguma coisa. Catação. Você já ouviu alguém escolher feijão para cozinhar? Já viu, né? Não ouviu, já viu. Quando se separa do feijão os grãos estragados ou pequenas sujeiras, selecionando grãos bons para cozinhar, o processo realizado é o de catação. Nas usinas de reaproveitamento de lixo, é usado esse mesmo processo. O lixo vai passando em uma esteira transportadora e os trabalhadores com luvas de proteção selecionam papéis, vidros, latas, plásticos e etc., separando-os uns dos outros. Aí vocês observam aí a foto ao lado que tem aí uma esteira e as pessoas trabalhando para essa separação do lixo, ok? Peneiração. Neste processo de separação, usa-se uma peneira, por exemplo, para separar areia de pedrinhas e outros componentes que estão misturados a ela. Coloca-se na peneira uma porção de areia e agita-se a peneira. Geralmente, esse processo é utilizado por pedreiros em algum tipo de construção. A peneira tem uma malha e por ela passam grãos de areia. Os componentes maiores ficam retidos. Observe a foto ao lado. Também acontece o processo de peneiração na nossa própria casa, quando se faz o suco e vai ali peneirar o suco para tirar as sementes que estão, né? E ali o líquido e a gente utilizar apenas aquele líquido, né? E vários outros processos. Quando a mamãe vai fazer uma tapioquinha, ó, ela peneira a goma e outros processos. Também acontece aí a peneiração. Então, na página 447, temos aí a nossa atividade, tá certo? Você vai identificar as misturas a seguir como homogêneas ou heterogêneas, quando vistas a olho nu, aos nossos olhos. Tem aí os processos, você vai dizer se é um ou se é o outro. No 2 tem assim. Existe uma forma de preparar chá chamada infusão, na qual se coloca as ervas em um recipiente e coloca-se água fervente por cima. Tampa-se o recipiente por alguns minutos. Esse tipo de preparo origina uma mistura homogênea ou a mistura heterogênea? Então, vocês vão dizer aí que tipo de preparo isso funciona.
Leia o texto sobre uma etapa do processo de tratamento de água e responda. Você vai ler o textinho que está aí no próprio livro e vai responder. Também tem o quarto e o quinto, tudo sobre a nossa atividade, tá certo? Apenas isso para hoje. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Lembrem-se, semana de estudar para avaliação. Essa avaliação é de extrema importância, pois vocês terão as suas primeiras notas, ou seja, as notas da primeira unidade. Não deixem de estudar, tá certo? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima aulinha.